Tá joia. Primeiro, eu quero agradecer vocês mais uma tarde. Esse é o nosso último encontro online. E na outra sexta-feira, dia 8 de novembro, nós teremos um café aqui para os pais, no período da tarde, será das 2 às 4, no qual nós finalizaremos este momento de devolutiva, de alinhamento, de esclarecimento das dúvidas, das situações que vocês trouxeram ao longo destes últimos meses, e já vou, nesse dia 8, fazer uma prévia do nosso 2025. Vou trazer um pouco já da prévia do calendário, de alguns principais elementos, então já será um momento também, tanto de fechamento desta etapa de devolutivos, de conversa, de alinhamento, quanto também um momento já de apresentação de como será o nosso próximo ano. Então, será muito bom. Preparei um café já para vocês, uma salada de fruta para nós estarmos juntos. Então, peço que vocês nos ajudem também, convidando as outras mães, os outros pais, relembrando as famílias para estarem aqui conosco. É um momento que será muito oportuno. E acredito que na tarde de sexta-feira também é mais favorável para que mais pessoas consigam participar. Para hoje, eu preparei um material para nos conduzir aqui na conversa, e hoje a nossa pauta é falar de rotinas e parceria. Rotinas do dia a dia, da escola como um todo, e como é a nossa parceria. E eu quero retomar uma coisa que eu já falei, que é do tipo da nossa mentalidade. Nós estamos no mesmo barco. As famílias, as crianças, a escola, os funcionários, os professores, nós temos o mesmo propósito, a mesma missão, que é ajudar as crianças no seu processo de desenvolvimento, e que é construir um ambiente para que elas aprendam e tenham esse amor pelo conhecimento desenvolvido. Então, essa é a nossa missão. Então, nós estamos juntos, nós somos parceiros, nós não somos adversários, não somos inimigos, nós estamos juntos. E quero retomar isso porque cada um de nós tem os papéis, e papéis distintos, nessa busca desse objetivo. Então, o que nós não podemos perder de foco é o nosso objetivo e onde nós queremos chegar, que é realmente que as crianças tenham uma vida escolar durante a infância, de alegria, de sucesso e de aprendizagem real, de aprendizagem tangível. E hoje, à medida que nós vamos conversando sobre as rotinas escolares, vocês vão entendendo com mais clareza as distinções dos papéis, aquilo que é da escola, aquilo que é da família, e que juntos nós vamos caminhando rumo a esse nosso objetivo. Então, eu quero bater muito nessa tecla de que nós somos parceiros, nós somos aliados, nós não somos adversários. E essa é uma cultura que eu quero realmente buscar com vocês para o nosso crescimento, para o bem-estar das crianças, crescimento da escola, crescimento das famílias. O nosso trabalho não é só um negócio, ele é um negócio para que ele funcione, mas ele é um negócio com um objetivo muito mais profundo, e ele é um objetivo verdadeiro. O meu interesse é realmente que as crianças tenham a oportunidade de ter um momento escolar, uma vida escolar na infância, de muita alegria, mas também de muito aprendizado, e que contribuam para o adulto que elas serão. Toda a nossa infância repercutirá em toda a nossa vida. A criança que nós somos, as experiências que vivemos como crianças, vão impactar o restante da nossa vida, por toda a vida. Então, é um momento privilegiado que nós temos de sermos agentes de realmente apoio, ajuda nesta consolidação e desenvolvimento das crianças, sabe? Então, eu quero muito que vocês sintam isso, que não é um trabalho que é um negócio por um negócio. Ele é realmente intencional. E a minha busca pelo bem-estar das crianças, ela é verdadeira, genuína, e nós estamos aqui por elas. E quando ando pela escola, às vezes eu vou me identificando mais com algumas crianças, nós vamos conhecendo-as,
é muito interessante, assim, que eu consigo já ter um vislumbre de como aquela criança vai ser na vida adulta, sabe? É algo que eu desenvolvi com esse tempo de profissão. Então, eu realmente trabalho para que as crianças tenham uma infância da qual elas não precisem ser curadas na vida adulta, mas que seja uma infância que vai ajudá-las a se tornarem adultos bons, pessoas boas, que serão boas para elas mesmas e para as pessoas ao redor delas, nas famílias, e com isso nós temos pessoas melhores que contribuem para uma sociedade um pouco melhor, sabe? Eu não tenho, assim, um objetivo muito utópico, muito idealista, não, eu sou muito pé no chão, mas nós temos condições de realmente impactar a infância de maneira muito positiva, e eles serão jovens melhores, adolescentes que vão passar por aquela fase da transição de uma maneira mais segura, e serão adultos melhores, sabe? Eu não perco isso de vista, então eu levo isso para a minha equipe, é um aspecto que realmente faz parte aqui da nossa cultura escolar que nós estamos criando, construindo, e eu vejo que os professores têm realmente, assim, entendido e estado conosco, porque eles também querem a mesma coisa. Então, o nosso trabalho é ajudar a clarear a mente de todo mundo nessa direção, e vocês precisam estar conosco, porque nós somos aliados e parceiros. Eu tenho certeza que cada um de vocês querem que os filhos de vocês sejam bons adultos, sejam bons pais, boas mães, que tenham suas famílias, que sejam bons profissionais, sabe, que sejam pessoas do bem, que tenham um impacto positivo na comunidade onde eles estão. Então, nós queremos chegar lá, e tudo isso passa pela infância. O momento que nós temos agora em nossas mãos, ele é precioso, e nós temos que olhá-lo com muito critério, muita atenção, muito zelo, e muita seriedade. Não é brincar de escolinha, é realmente um trabalho de estamos juntos pelo bem das crianças e para as pessoas que nós queremos deixar aqui como legado do nosso trabalho, tanto de escola quanto de família. Então, hoje, a primeira coisa que eu quero muito enfatizar é que a escola é um espaço coletivo. E nós atendemos crianças de maneira coletiva, são grupos de crianças. Então, nós todos precisamos trabalhar com este raciocínio. Só que nós estamos num momento da sociedade, da modernidade, que nós somos muito egoístas, muito egocêntricos, queremos muito as nossas vontades suprimidas de maneira muito imediata e do nosso jeito. Essa é a configuração do mundo moderno que a gente vive. E não é uma questão do Brasil, aqui da nossa cidade, não, é o mundo que tem sido assim. E tem todo um processo histórico, filosófico por trás disso tudo. Só que o ser humano, ele é, ao mesmo tempo que ele tem esse desejo individual, ele é um ser coletivo, e nós estamos trabalhando na coletividade. Então, o primeiro raciocínio é entender que a escola é um espaço coletivo, e que precisa prevalecer aquilo que é o melhor para todos. Só que o que é melhor para todos nem sempre é aquilo que é o que eu quero para mim, na minha individualidade, ou para o que eu quero para o meu filho, na individualidade dele. Então, quebra um paradigma. E como nós temos sido uma geração mais imatura, em termos desse entendimento do todo, é a hora que a gente fica agoniado, fica chateado. Aí eu quero fazer uma observação, que eu preciso que vocês me entendam com muita maturidade. Criança dá birra, criança dá aquele choro que a gente chama de piti, que ali 3, 4 anos, isso é muito comum. E isso é natural do desenvolvimento dela. Ela é um cérebro imaturo que está lidando com aquilo, com o autocontrole, a autorregulação, entendendo a hora de ceder. Mas nós adultos também damos birra igual criança. A gente só não se joga no chão e fica rolando no shopping. Então, nós precisamos amadurecer. E isso é algo que também estará na minha fala. Nós precisamos ser adultos mais preparados com a missão que nós temos na mão, que é de cuidar das nossas crianças, tá? E é isso, essa segunda frase. O nosso trabalho é trabalho em equipe.
Só que trabalhar em equipe não é muito fácil. Eu acho que todo mundo aqui tem alguma experiência de que trabalhar em equipe não é muito simples. Nós precisamos fazer concessões, nós precisamos nos adequar aos combinados que são do coletivo e que muitas vezes vão bem contra aquilo que nós queremos, sabe? Aquilo mais imediato. Então, trabalhar em equipe tem muitas coisas boas, mas também tem coisas muito difíceis, porque mexem com o nosso ego, mexem com aquilo que nós queremos ali, que nós batemos no peito, que é o nosso orgulho. Então, é um processo de crescimento, se tornar uma pessoa mais humilde, se tornar uma pessoa mais tranquila para lidar com esses espaços coletivos requer maturidade. E nós somos adultos que estamos sendo os modelos e guias das crianças. Então, se nós somos os adultos imaturos, a criança vai ser imatura. Se nós somos o adulto que dá a birra, a criança vai ser do mesmo jeito, porque ela olha para nós como os modelos e os exemplos, e aquilo que nós falamos não é nada perto daquilo que nós somos e fazemos, porque é isso que elas absorvem, tá? E eu queria frisar isso, as crianças são seres ainda imaturos, com cérebros, emoções imaturos, mesmo um adolescente, 14, 15 anos, um jovenzinho que está entrando no mercado de trabalho, que está ali na faculdade, ele ainda é muito imaturo. Mas nós precisamos olhar para essa imaturidade com paciência, com amor, com respeito, e é difícil respeitar a imaturidade do outro. Só que nós também, como pessoas que são responsáveis pela educação, quer na escola, principalmente em casa, nós também não podemos ficar de braços cruzados, nós temos que ser guias e modelos apontando o caminho. Tá? Então, nós somos as referências às quais as crianças irão se apegar. Então, nós somos esse apoio, somos esse esteio. Então, nós temos que refletir muito sobre quem nós somos, o nosso papel, e o nosso papel de pai e mãe. Quem vocês são como pai e mãe sempre será superior a qualquer adulto da escola, por melhor que seja o professor, por melhor que seja a coordenação, o que o pai e a mãe falam sempre, sempre será muito mais significativo e importante para a criança. Então, nós temos que ter muito cuidado e olhar para esse nosso papel, entendendo a força do nosso impacto no adulto que essa criança será. Tá? E aí eu proponho uma pergunta que é para todos nós, tá? É nós enquanto escola, nos nossos profissionais e para os pais. Quão maduros nós temos sido no nosso realizar da escola? E de vocês como parceiros, como aliados aqui nessa construção. Então, esse encontro de hoje é muito para nós refletirmos sobre isso. E para essa reflexão, eu vou usar o tema das nossas rotinas escolares. Porque são nesses momentos que as nossas imaturidades aparecem, sabe? Nossas e das crianças. E, assim, é algo que é muito orgânico. Então, não vou falar de todos esses temas, mas são algumas questões que me vêm à mente quando nós estamos falando sobre as rotinas e o impacto no dia a dia. São as questões dos horários, dos nossos espaços. Por exemplo, as crianças, tem criança que consegue entender os espaços onde ela precisa ficar na escola e respeitar o espaço que naquele momento não é designado para a classe dela. Tem criança que não. Então, tem criança que você fala, orienta, explica, mas ela quer porque quer ir para a quadra naquele horário, e aí ela foge, ela dá um jeito, ela desobedece. Então, qual é o modelo para isso? Por que a criança está se expressando dessa forma, sabe? É importante que nós tenhamos um entendimento de que isso é complexo, tá? Às vezes a criança tem pais, famílias super tranquilas, um ambiente familiar muito estável e ainda assim ela tem comportamentos ruins. Isso precisa ser observado de uma maneira bem madura, tá? Não é simplista. Porém, nós entendemos que a criança, ela absorve tudo que ela vive, e ela expressa aquilo que ela tem absorvido. Então, esse é só um exemplo bem simples, tá? E nós podemos citar muitos outros aqui. Por exemplo, como que ela lida com os pertences dela?
Eu vou falar isso mais para frente aqui nos próximos comunicados. A criança, ela ainda precisa de ajuda para se organizar. Só que também nós não podemos tirar dela a independência e a autonomia que está ali do outro lado. Mas o nosso papel de adulto não é fazer por ela, mas é ajudá-la a se organizar. E nós temos, por exemplo, aqui na escola, há algumas semanas atrás, nós fizemos, assim, aquele achados e perdidos enorme, deixamos ele mais de uma semana para vocês olharem e procedemos com a doação. Vocês não acreditam o tamanho das caixas de achados e perdidos que já se acumularam, daquele dia para cá. Então, e aí, por exemplo, tudo que tem nome, a gente consegue achar o nome. Tudo que está lá no achados e perdidos é porque não tem nome. Então, quantas vezes a escola pede para a família se organizar e etiquetar todos os pertences da criança? É uma coisa muito simples, mas nós somos parceiros, nós não conseguimos etiquetar os materiais das crianças. Elas precisam vir de casa, então é um exemplo simples de que nós precisamos entender melhor o nosso papel, nós enquanto escola, de falar isso para vocês. E tem escola, hoje em dia, as escolas têm tido muita dificuldade, porque é uma relação que vai se tornando complexa, porque todo mundo tem que pôr a sua individualidade e o seu desejo. Então, não é fácil para mim ter essa fala aqui agora, porque eu posso ser muito mal compreendida. Essa fala minha pode facilmente aqui ser desvirtuada. Então, eu preciso trazer com coragem esta reflexão. Não é uma cobrança à toa. É uma reflexão profunda do impacto que nós, família, temos nas crianças e que nós, escola, muitas vezes entramos em processos que não são nossos, mas que nós precisamos acudir, porque a criança está vindo cada vez menos preparada para estar no ambiente coletivo. Então, essa é uma reflexão que vai realmente consolidar a nossa identidade. Nós somos uma escola que temos um compromisso educacional, de aprendizagem, que não é algo fácil. Nós temos que lidar com conteúdos que nem sempre são muito fáceis de serem comunicados para as crianças de uma maneira tangível, lúdica e propositiva. O professor precisa de muito trabalho, de muito planejamento, de pensar, é um trabalho intelectual do professor muito robusto. E o gerenciamento da sala de um professor é algo que exige muito. Só que se ele tem que, além de fazer todo esse trabalho, lidar com questões que são além do trabalho da escola, o nosso trabalho fica imensamente prejudicado. E aí os resultados não vêm, porque nós estamos ali cuidando de questões que se a criança vem mais bem preparada daquilo que é o seio familiar, a escola consegue fazer uma entrega melhor. E temos visto que isso tem se aprofundado a cada ano, sabe? Nesses já 2 décadas de escola, eu vejo o quanto as relações têm sido mais difíceis, é sempre um pisar em ovos, é sempre algo assim, a escola se rebolando para dizer um não sem ser mal entendida, fazendo uma cobrança que a família não vai gostar, mas que não precisava ser uma cobrança, sabe? Então, eu quero muito que este encontro, e ele vai ficar gravado, eu seja muito bem compreendida, porque nós estamos juntos, nós não estamos um contra o outro, mas para o nosso trabalho educacional ter um resultado melhor, ele precisa que a outra parte, que é a casa, que é a família, também reflita sobre as suas atribuições e sobre o seu papel nesse tema que ia ser desenvolvido, que são as rotinas escolares, tá? Por exemplo, ali, o tratamento uns com os outros, tratamento com os colegas, com os professores, com os funcionários da escola. Muitas vezes, as nossas secretárias ou outros colaboradores são tratados com muita falta de educação, e a criança, ela replica isso, e ela acha que ela está certa, e a criança não está errada de achar que o pai e a mãe estão certos, sabe? Então, é algo que eu tenho batido na tecla,
Da mesma forma que eu não aceito que nenhum dos nossos funcionários trate vocês com desrespeito, eu quero frisar isso. Nós precisamos ser um ambiente de mais educação, aquela educação da polidez, do trato uns com os outros. Na questão das cobranças, das solicitações, e nós temos todo o direito de pôr as cartas na mesa, tanto vocês como nós, sabe? É um diálogo mútuo. Vocês precisam ter esse espaço na escola de colocar as dúvidas, de colocar as perguntas, inclusive de trazer questões que às vezes ocorreram de maneira errada. Às vezes já aconteceu, o professor mandou uma tarefa errada, foi um comunicado trocado, a escola está sujeita a esse tipo de erro, mas a abordagem a esse tipo de erro, ela precisa ser feita com mais educação, porque ninguém quis errar, professor nenhum quer errar nisso. E às vezes o professor esqueceu, e às vezes ele esqueceu, não porque ele é desorganizado, mas porque ele precisou fazer uma intervenção ali tão diferente que depois aquilo saiu do radar dele. Não são justificativas do nada. Mas eu também exijo isso da nossa equipe, que eles cresçam e amadureçam, porque também o professor não pode ficar errando coisa muito simples. Eu quero mostrar isso para vocês, que o nosso trabalho ele é de mão dupla. Então, da parte da nossa equipe, nós temos, né, a Carla está aqui para ser minha testemunha, e também parceira nesse trabalho, nós temos tido um trabalho com os professores de muito afinco, e isso é só o começo, porque também nós precisamos de tempo para, nessa nossa implantação dessa nossa cultura. Nós já fizemos planejamentos, alinhamento dos nossos projetos, e eu vejo a animação dos professores, porque é assim que eles também gostam de trabalhar, num espaço de mais clareza, de mais organização, porque o professor, ele escolhe essa profissão porque ele realmente tem uma sede de fazer a sala de aula um ambiente rico para os alunos. Eu venho na sala de aula, eu brinco que às vezes, quando as coisas estão difíceis demais, eu quero ir para a sala de aula, porque as crianças, elas nos nutrem de maneiras muito positivas, sabe? E dar aula, assim, estar nesse trabalho de docente, ele é muito rico, é muito prazeroso, mas ele precisa continuar sendo prazeroso também, para que esse professor esteja sempre mais engajado, e isso passa pela criança que está vindo para a escola, tá? Então, eu quero citar outra coisa para vocês, são ali os eventos, a participação no dia a dia das reuniões, o acompanhamento dos comunicados, tudo isso, a maneira como nós conferimos, como nós valorizamos, a maneira como nós participamos dos eventos, que nós respeitamos a condução ali daquele momento. Por exemplo, se não é para ficar em pé, vamos permanecer sentados, se não vamos, sabe, passar uns nas frentes dos outros, se vamos estacionar no lugar correto, tudo passa por tantas coisas simples, e as crianças estão percebendo tudo, mais do que o que a gente imagina. E eu queria, ali nos últimos itens, trazer os grupos de WhatsApp. Sabe, nós todos temos a liberdade de nos organizarmos, e temos hoje ferramentas tecnológicas maravilhosas, mas eu chamo mesmo chamo a reflexão de como que nós temos posicionado os nossos descontentamentos, as nossas insatisfações, as nossas reclamações, que muitas vezes são legítimas, mas também como nós temos trabalhado a responsabilização. A culpa mesmo, em quem a gente coloca a culpa? Às vezes nós estamos interpretando as situações de maneira equivocada. Então nós precisamos amadurecer a nossa relação, sabe? Como cada um de nós tem atuado. E às vezes você está super tranquila, sua criança indo bem, sua relação com a professora é muito tranquila, e você escuta um burburinho aqui, acolá, e qual é a sua postura diante desses posicionamentos, sabe? Nós temos que tomar cuidado com as influências que nós recebemos e com a influência que nós somos, sabe? Porque por trás das telas existe algo, isso é do ser humano. Ele acaba se expondo de uma maneira mais agressiva, quando não está ali frente a frente. Quando vem aqui olho no olho, né, quando nós estamos
né? Ali as coisas tendem a se acalmar, tem um trato mais respeitoso. Então, eu peço mesmo, sabe? Tem sido sofrido, e não é uma questão do integrado, é uma questão das escolas, dos professores, das direções, das coordenações como um todo. Eu converso com diretores do Brasil todo quando nós estamos nas nossas reuniões do Grupo Salta, sabe? É algo que tem sido um desafio para todos nós, e que nós tenhamos, eu realmente peço que vocês reflitam sobre como tem sido a participação de cada um nestes grupos, nas reuniões, sabe? E dizer para vocês, nós estamos aqui para ouvir, para corrigir, para entender, mas nós precisamos chegar com um olhar, primeiro, de entender, porque daí nós corremos, nós diminuímos o risco de sermos injustos, sabe? De sermos incorretos. Nós queremos procurar a equidade, que é isso que está lá na nossa mandala dos nossos valores, sabe? Então, e é um processo de amadurecimento de nós, enquanto escola, nós, enquanto pais, enquanto família, enquanto profissionais, tá bom? Então, são alguns comentários de alguns itens que eu vejo no dia a dia que podem se tornar motivos de desencontros daquilo que é do coletivo e aquilo que eu quero. Aí, quero fechar essa parte com essas frases. Nós precisamos ser adultos preparados para orientar e guiar as nossas crianças com amor e clareza. Esse amor e clareza é falar para a criança, isso é assim, funciona assim. Aqui em casa é dessa maneira. E nós temos também vivido uma época em que nós, pais, nem sempre conseguimos dizer as coisas para os nossos filhos de maneira segura. O que não significa autoritarismo, bater, brigar, não, é pelo contrário. Mas aí a gente vai de um extremo para o outro, sai de um ambiente extremo, né, de muito autoritarismo e vai para um muito permissivo. Nenhum dos lados é bom. Então, a criança, ela precisa da segurança, da nossa clareza, dos nossos limites, porque isso significa, nós sabemos para onde estamos indo, aqui que funciona, na nossa casa, nós seguimos estes valores, na escola, é isso que é esperado de você, na escola, nós nos comportamos desta maneira, nós respeitamos os professores, respeitamos os colegas, o que significa respeitar? Tem criança que você fala, vamos respeitar, ela não faz menor noção do que significa respeitar, e aí nós temos que destrinchar em elementos, olha, é aguardar para ir ao banheiro. Se o professor pedir para esperar um pouco, é ter paciência, é não interromper a conversa, é levantar a mão para falar, sabe? São elementos assim que nós vamos destrinchando e explicamos para a criança. Isso é respeito, sabe? E esse trabalho educativo precisa, mas antes de nós, isso precisa vir de casa, tá joia? E limites representam amor e segurança para a criança. A criança que não tem essa firmeza carinhosa e respeitosa, ela se sente insegura e incerta do amor que os pais têm por ela. Isso aqui não é uma opinião, tá? É realmente fonte de estudo, fonte de pesquisa, de entendimento de como as relações se formam, de como o desenvolvimento se forma. E aí, eu realmente tenho essa opinião, mas ela é fundamentada em aquilo que é científico. A criança que não tem essa clareza, que ela é realmente assim, faz o que quer, ela se sente insegura. E aí, onde que ela manifesta tudo aquilo que dentro dela está angustiando? Na escola. E aí, na escola, fica muito evidente essa insegurança que ela sente, essa incerteza. E aí, é muito claro, né, Carla? A gente vê quando a criança tem certos comportamentos, o que ela mais quer é dizer para nós: eu estou sofrendo. E muito desse sofrimento não é na escola, sabe? E às vezes ela não consegue esse espaço. E aí é o nosso papel de parceria, de levar, e essa troca, ela é sempre contínua. Mas eu trago a reflexão, quão seguro emocionalmente, principalmente, é a sua casa para a sua criança, sabe? O quão firme ela se sente no seu amor, conforme os limites e orientação que você coloca.
Porque nós, aqui na escola, nós somos um local e precisamos ser de segurança, de previsibilidade, de rotina, de disciplina, de dedicação aos estudos e de respeito. E falando nisso, se a criança não tem essa segurança de casa, tudo isso para ela é muito difícil. Uma criança que não tem rotina, que não consegue ceder, que faz o que quer, ela chega na sala de aula, ela quer fazer do mesmo jeito. Ela tem dificuldade em entender a disciplina, a rotina, o espaço do outro, o momento do professor explicar. Então, isso acontece que ela está replicando e ela está confusa. A criança não tem a mesma maturidade que nós, então ela está fazendo testes. E aí o professor impõe o limite, ela não aceita. E aí ela vai fazendo aquilo na cabecinha dela de maneira a sair daquela situação, porque gera um desconforto muito grande. Na minha casa, eu tenho toda a liberdade do mundo de fazer aquilo que é aceitável e o que não é aceitável. Aqui na escola eu não posso. Aí a professora é chata, a professora briga, sabe? E aí não é, o nosso papel não é esse. Mas às vezes nós temos que entender para que a professora consiga fazer o papel dela, do ensino, né, da verificação da aprendizagem, de ser um ambiente onde realmente o conhecimento vai sobressair e as crianças vão se encantar e apaixonar pela aprendizagem, tá? Então, seguindo o início da minha linha de raciocínio, aqui é um espaço coletivo e nós temos como escola o objetivo principal de ser esse apoio para a educação da criança como um todo. Na primeira infância, ali nos primeiros anos, ao seu desenvolvimento como um todo. E à medida que elas crescem, com a ênfase no crescimento intelectual, porque a escola é para isso, para o desenvolvimento do conhecimento e da intelectualidade, mas não é só isso. Porque aqui é onde acontecem as relações sociais da criança, a grande maioria das relações sociais da criança. Então, a escola não pode se furtar de ser este espaço para a promoção desse encontro social. Mas a criança precisa vir de casa mais bem preparada para estar no ambiente coletivo, sabe? Então, porque daí o nosso objetivo do conhecimento, né, do desenvolvimento do intelecto, ele é atingido, mas ele é atingido por meio do encontro coletivo, das relações sociais, da interação que elas estabelecem, elas com elas mesmas, elas com o professor, elas com o material, elas diretamente com o conhecimento, é na relação que o conhecimento cresce, não é do nada. Mas eu preciso, olha, sem atenção focada, sem motivação, sem concentração, sem um ambiente tranquilo, não tem aprendizagem. Ninguém aprende num ambiente tumultuado e barulhento e desorganizado. A gente, quando vai estudar, né, se a mesa do escritório está aquela bagunça, a mente não foca. Então, são situações que o ambiente escolar, ele precisa trazer essa paz, essa tranquilidade, essa serenidade da aprendizagem, porque senão não ocorre. E aí, nós temos níveis de atenção diferentes, nós precisamos ser um espaço que proporciona à criança essa atenção focada. Mas aí o professor faz um ótimo planejamento, a escola proporciona uma estrutura física adequada, a escola proporciona materiais adequados, mas aí eu tenho vários colegas que não entendem. E aí? A professora orienta, fala com os colegas e os colegas não respeitam. E aí todos são prejudicados. Então, nós realmente precisamos refletir sobre como nós estamos enviando cada uma das nossas crianças. E aí, o professor tem sim o papel de fazer as intervenções e organizar o ritmo da sala. É o que nós chamamos de gerenciamento da sala. Mas a criança precisa acatar o professor. E o que nós temos visto, e não é uma questão do integrado, tá, gente? Isso eu digo, assim, com muita segurança. Nós temos vivido uma situação em que as crianças, elas vêm para cá para fazerem coisas que são muito diversas, sabe? Elas querem só brincar, elas querem só conversar, elas não entendem esse papel do professor, e aí elas próprias, muitas vezes, olham para o professor com um olhar que nós precisamos corrigir, sabe? Então, é muito profundo, é complexo,
Mas nós só vamos conseguir bons resultados se nós passarmos por esse momento difícil de reflexão, em que eu e a minha equipe corremos o risco de sermos mal interpretados. Mas eu não posso me furtar de trazer isso à mesa, para que nós juntos tenhamos um ano de 2025 muito mais produtivo, muito mais excelente, com resultados bons para todos, sabe? E eu preciso desse momento da família para que vocês cheguem com as crianças mais bem preparados e nós, da nossa parte, chegarmos com uma equipe mais bem preparada, mais robusta, mais formada, para que as crianças fluam. E elas são a parte principal de todo o nosso trabalho, tá? Aí eu queria ler essa frase que eu criei aqui. No coletivo prevalece o que é melhor para todos e precisamos olhar para a escola como local onde nossas individualidades são respeitadas, na medida em que todos também são respeitados. E todos envolvem vocês, as crianças, os nossos professores. E esse, realmente, pessoal, é assim. Um bom resultado em sala de aula da aprendizagem passa por um ambiente de organização, um ambiente de trabalho, sabe? Então, as crianças precisam vir. O que não é uma seriedade, ninguém anda, ninguém fala nada, não é isso, sabe? É um ambiente de produtividade, mas para isso precisa ter tranquilidade, a criança tem que estar segura, para ela poder falar e para ela poder calar, para ela participar, para ela ter um momento ativo, mas de leitura, ativo, mas de escrita, ativo, mas de cópia, ativo, mas de prestar atenção. A criança, quando ela está prestando atenção da aula, ela não tem um papel passivo. A cabeça dela está criando as conexões de acordo com a explicação, mas ela precisa estar numa postura que é mais quieta, porque senão a mente dela não consegue focar. Para a cabeça dela estar ali ativa no processamento do conhecimento, o corpo dela tem que estar em paz. E os pensamentos, as emoções, e aí a criança muito inquieta, que está ali preocupada com tantas outras coisas, é isso, a cabecinha dela não vem para a aula. E aí ela quer falar com o colega, ela empurra o colega, ela chama, ela manda cartinha, ela empurra, fica puxando o cabelo das outras. As meninas têm muito isso, né? Fica lá o tempo inteiro fazendo salão de beleza nas colegas. Então, não é um chamado de atenção do nada, é porque o principal ali se perde. Então, esse é o que nós precisamos refletir. E já trazendo um pouco do nosso próximo ano, o nosso principal objetivo em 2025 é realmente consolidar a nossa identidade como escola, sabe? E só que para isso nós precisamos entender que a consciência coletiva, ela sempre prevalecerá nas nossas relações. Esse é o principal. Nós somos uma escola que atende a todos aqueles que estão aqui, sabe? Então, esse é uma nossa característica. Então, as nossas decisões, elas passam por isso. O primeiro critério é o que é o melhor para esta turma, o que é o melhor para este grupo, o que é o melhor para a escola como um todo. Então, não é porque eu não quis atender o seu pedido individual, mas se o seu pedido individual, ele destoar daquilo que é o coletivo, o nosso posicionamento vai ser não. E tá tudo bem. É isso que eu preciso deixar para vocês, que não é que nós não ouvimos, mas a nossa decisão, ela sempre será balizada por esse critério. O que é o melhor para a criança e o que é o melhor para as crianças como um todo. Tá? E aí, nessa consolidação da nossa identidade, nós vamos trabalhar em 3 grandes frentes ao longo de todo o ano. Isso vai ser comunicado a vocês, isso estará nas nossas atividades, diretamente com as crianças, com os profissionais, isso vai permear todo o nosso ano. Que é como nós nos organizamos. A maneira como nós nos organizamos e estruturamos fala demais sobre quem nós somos. Então, a nossa identidade passa, em primeiro lugar, sobre como nós nos organizamos. Aí eu trouxe um exemplo só. Os atrasos além da tolerância. Então, nós nos organizamos. Temos o horário de entrada, o horário antes da entrada, que é como recebemos. O horário da entrada, que é quando o professor vai para a sala com as crianças, acolhe as crianças. Nós temos um período de tolerância.
Porque sempre sabemos, o trânsito entrou, e mesmo assim, nós já conversamos sobre isso, o quanto é importante para a criança chegar no horário, não por causa do professor, mas por causa da própria criança, porque faz muita diferença no dia dela a maneira como ela chega, principalmente criança pequena, e a grande também, o adolescente também, porque quando ele chega, junto com os demais, ele participa do acolhimento, ele recebe o carinho da professora, que é igual para todos, e a professora realmente se dedica ali naquele momento a ter um momento de afeto com as crianças. Aí você que chega atrasado, ele já perdeu isso. Depois ele fica procurando o carinho da professora e não tem mais aquele espaço. Aquele espaço é do começo. O planejamento do dia, a criança precisa de rotina, previsibilidade, isso está em algum slide para trás. Aí a criança, ela perde a organização do dia. A criança, ela não tem ainda aquela capacidade de abstração muito distante, é passo a passo. Ela vê, primeiro é o calendário, depois é o inglês, depois é a educação física, depois é o lanche. Ela vai passo a passo. Então, ela precisa desse momento do planejamento do dia. E que ele acontece ali nos primeiros 20 minutos da aula, sabe? Então, atrasos além da tolerância prejudicam a criança. E nós, enquanto escola, não podemos ser coniventes com atrasos além da tolerância de maneira, assim, sabe, livre. Não podemos. Então, isso já melhorou bastante. Nós temos feito um trabalho de fala nas reuniões, de comunicados, de reorganização, já melhorou muito, mas nós ainda temos muito esse atraso que é ali além da tolerância. E aqueles atrasos, além da tolerância, nós vamos, né, já temos comunicado isso já está no nosso regulamento, que é a criança não entra. Então, ali, depois das 8h30 e depois das 2h30, no caso do vespertino, a não ser que seja uma situação que você previamente combinou com a coordenação, nós só chegou aqui 9 horas, só chegou aqui 3 da tarde, assim, não é assim, sabe? E não é porque eu quero ser indelicado com você, porque eu quero ser, não atender você. Não é por isso. É porque é o melhor para as crianças e é o melhor para o coletivo. A criança que chega 9 horas, como que ela chega? Carla, fala aí para nós. Como que a criança chega na sala? Isso depende da faixa etária, mas, por exemplo, nossos pequenos lá de 3, 4 anos, totalmente resistente, não quer entrar. A minha sala ela é bem de frente para a turminha do Infantil 4, então às vezes acontece, por exemplo, da criança sentar nos banquinhos que estão aqui na frente e não entra de jeito nenhum. Semana passada eu atendi, aliás, semana passada nada, foi essa semana, eu tô perdida no tempo. E aí eu chamei a criança, falei, o que está acontecendo? Ele falou, teacher, eu estou com muita vergonha de entrar na sala. Aí eu falei, então eu vou entrar com você. E eu vou ficar com você lá até você se sentir melhor, tudo bem? E ele falou tudo. E aí nós entramos, ele foi para trás, assim, das minhas costas, e segurou na minha mão, assim, apertava, porque ele já sabia do processo, né? Tudo que já tinha acontecido. E aí eu entrei com ele falou assim, fala para ninguém falar o meu nome, por favor, por favor. Falei, tudo bem, nós vamos entrar caladinhos e o fluxo vai continuar lá. E aí nós entramos, eu acomodei ele, fiquei com ele ali um tempinho, logo a teacher envolveu ele na discussão e ele ficou. E isso acontece em outras turmas também, né? Mas de fato, quando a criança ela chega atrasada, sobretudo quando ela já tem a concepção de como é a rotina, essa criança mesmo, ela já olha no quadro e aí as professoras vão marcando, né? Então, assim, já fizemos a roda de conversa, fizemos a exploração da atividade de casa. Então, ele olha, quando ele vê que mais de um item já foi flaggado, já deu lá o check, ele fica muito, assim, angustiado. Então, atrasos realmente para os nossos pequenos, falando aí da educação infantil, é muito ruim. Né? E é o que a Stephanie estava falando. Muitas vezes eles não conseguem dizer em palavras, né? Assim, eles ainda não têm aquele repertório de linguagem para dizer assim, eu estou incomodado porque eu estou com vergonha de entrar. Então, normalmente eles reagem no comportamento. Então, não quer ir para a escola, não quer entrar, tá chato, não gosto. Mas não é o
a rotina da escola que não está alcançando, mas o que impactou nessa rotina, o que tem impactado para que ele se sinta pertencente dessa rotina. Então, é muito importante que eles estejam aqui no horário, que eles consigam participar desde o iniciozinho, sabe? É importante. Obrigada, Carla. E no fundamental, aqui está bem na minha praia, porque na educação infantil nós ainda temos estrutura para dar algum acolhimento, por menor que seja, a essa criança desse atraso, que é, pensa, a coordenadora fez isso, mas nós ainda temos um auxiliar que ainda consegue. E, ainda assim, a nossa estrutura é difícil. E a criança que chega muito atrasada, e a família que também chega muito atrasada, nós não conseguimos fazer o acolhimento adequado a vocês. Também não queremos isso. A gente não consegue falar um bom dia com calma, vocês entraram com calma. Isso faz parte. E no fundamental, a aula começa às 7h20. A professora tem ali os primeiros 10 minutos, 15 até no máximo, para receber todo mundo, acolhê-lo. Ela vai começando, conferindo. Tudo bem, a gente trabalha já com uma previsão de tolerância. Mas a hora que a aula começa para valer, que vai ser em 7h35, 7h40 e à tarde, 1h35, 1h40 no máximo, a criança, ela já entrou e a criança precisa seguir a linha de raciocínio. E o início da aula é um momento muito produtivo para o cérebro, porque ela vem já com mais condições de trabalho. Aí a criança chega 8, 8h10, 8h30, ela entra na sala. Ela atrapalha o andamento da aula. E por mais que ela chegue quietinha ali, não atrapalhe o andamento da sala, ela fica perdida. E aí ela já perdeu coisas muito importantes, sabe? É igual perder um dia de aula, mas aí o perder o dia de aula, a gente vai recuperando de outras formas, na medida do possível. Mas ali daquele andamento, e a criança grande, ela também sente vergonha, porque a criança não quer ser diferente, ela quer ser igual. Então, é muito sério, não é algo simples. Nós adultos nos viramos, mas a criança nem sempre. Ela não tem esse jogo de cintura para seguir, a pegar o bonde andando e dali buscar nos conhecimentos anteriores, não, e tudo faz falta, vai fazendo falta. Então, eu realmente quero pedir, orientando vocês, que esses atrasos, mais de 1 hora depois que a aula começar, ou seja, a partir de 8h30 da manhã, 1 hora depois que a aula começou, no fundamental 1h20, ou 1h10, à tarde, a partir de 2h30, ou seja, 1 hora depois que a aula já começou, nós realmente não vamos liberar para entrar, sabe? Isso já está no nosso regulamento, nas nossas orientações. Temos aqui tido uma abordagem individual para quem ainda tem tido esse comportamento, mas eu preciso deixar isso aqui registrado, porque realmente, a partir do próximo ano, nós vamos ter um funcionamento de restrição à chegada após 1 hora depois da escola. Stephanie, mas eu tenho um médico com a minha criança, aconteceu uma situação assim, avise a escola com antecedência, combine com a coordenação, porque daí a coordenação vai te orientar a conversar com essa criança, explicar a situação, e vai conversar com a professora, orientar a professora do horário que você vai chegar. E aí a criança chega sem esse estresse, sabe? Então, também não é uma camisa de força, mas vai exigir mais organização das famílias e mais organização da escola. Então, por isso que eu tenho falado, combinado, e que não é só uma chatice da STF, é porque é o melhor para todos, é o melhor para o coletivo, e é o melhor para a sua criança. Ah, mas eu não tenho quem deixar, eu cheguei 9 horas, eu tenho que trabalhar, é isso. Entendeu? É porque vai tirar você da zona de conforto se isso acontecer, vai ficar ruim. E aí a culpa é de quem? Porque é isso, e a escola tem sido responsabilizada por coisas além da escola. Então, eu preciso passar isso para vocês, porque nós estamos juntos, somos aliados, e nós precisamos caminhar no espaço coletivo. Então, se você chegar a partir do próximo ano, esse ano a gente está orientando, mas eu não posso receber uma criança que chega aqui 10 da manhã.
chega e entra como se nada tivesse acontecido. Não, não é certo. E não é certo com a escola, não é certo com o professor, não é certo com os outros colegas que já se organizaram, que já. Então, se você tiver uma demanda, fale com a coordenação, vocês têm os nossos telefones, nos avise, porque daí nós vamos, inclusive, te orientar de como fazer, tá joia? Outra linha de raciocínio para a construção da nossa identidade é como nós procedemos, que está muito entrelaçado com a organização. Mas esse procedimento, esse processo, eu quis me referir muito ao nosso comportamento, tá? Nosso comportamento, por exemplo, em sala de aula. Como que as crianças têm vindo? Elas têm vindo com esse entendimento de postura de estudante, e na educação infantil, nós construímos isso mais, e as crianças são mais acessíveis à nossa fala, mas à medida que elas crescem, elas se tornam mais resistentes às nossas orientações, porque nem sempre o estudar, o fazer a tarefa é o que ela quer, porque ela quer brincar, ela quer jogar videogame, ela quer o celular, é natural. Mas nós precisamos mostrar que esse outro lado é bom, estudar não é um peso, fazer a tarefa não é algo ruim, mas nós precisamos ter essa crença unidos de que estar na escola é bom, de que aprender é bom, de que estudar é bom, de que vale a pena, só que é o seguinte, exige esforço. Ficar no celular não exige esforço, e ainda joga um monte de dopamina no nosso cérebro que deixa a gente ligadão, viciado naquilo. Estudar exige esforço, aprender a ler e escrever exige esforço, dói a mão, tudo que precisa esforço, gente, a gente não quer, é difícil ir para academia, é difícil ler, é difícil estudar, é difícil fazer hora extra, é difícil perseguir um objetivo, porque exige esforço, e nós, seres humanos, corremos do esforço, mas estudar é isso, e nós precisamos ensinar as crianças, desde pequenas, que o esforço vale a pena. Então, a ênfase aqui, acima de tudo, é o esforço, só que o esforço cansa. O esforço, ele tira a gente da zona de conforto, o esforço exige a gente acordar no horário, exige a gente se organizar com antecedência, o esforço exige tomar um café no horário certo, exige não sair atrasado, sabe? A gente sabe que pontualidades acontecem, mas que isso seja a exceção e não a regra, tá? E realmente a questão da disciplina em sala de aula, desde os pequenos, mas principalmente ali a partir do primeiro ano, é algo que nós já estamos trabalhando e conversando muito na orientação individual às crianças, e já a orientação a algumas famílias de crianças que realmente têm tido mais dificuldade, mas é algo que vai fazer parte, que já está sendo, mas que será algo de muita busca intencional no nosso próximo ano. Nós queremos ambientes de trabalho que realmente sejam ambientes de trabalho. O trabalho que eu digo é o trabalho da criança, que é o estudo. Isso não significa que é engessado, que é chato, não pode falar nada, né? A criança fala, nossa, a gente não pode dar um pio. Não é assim. Mas é sabendo as coisas, porque com isso a aula é muito mais legal. E a criança, quanto mais ela aprende, mais gostoso é aprender. Quanto mais eu sei, melhor é saber as coisas. Porque quanto vai ficando lacunas, mais difícil é a criança para ela entrar na divisão, se ela não souber a multiplicação, se ela não souber os processos de subtração e adição com consistência, a divisão se torna um monstro, um bicho de 7 cabeças. Então, nós não podemos queimar etapas, e cada etapa exige o seu esforço, exige a concentração. E a aprendizagem, ela passa por um ambiente tranquilo. E nós precisamos que realmente as crianças tenham isso. E se a sua criança realmente tiver uma questão comportamental ali de atrapalhar a sala, nós vamos conversar e você precisa nos ajudar, porque é além do professor, isso é além da escola, sabe? E a criança que tem muito que isso é pontual, o professor ali resolve, mas aquilo que é repetitivo, ele vai acontecer sempre, sempre, sempre. E a criança com comportamento disruptivo, ela está sinalizando para nós que algo está errado com ela, que ela tem alguma necessidade que não está sendo suprida, e que nós precisamos identificar essa necessidade. E na maioria das vezes são necessidades referentes ao âmbito da família, das emoções. Pode ter a ver com a escola? Pode, mas aí juntos nós temos que investigar. Mas o que nós não podemos é só falar assim, o professor tem que dar jeito nessa turma. Não é só o professor sozinho, ele não consegue.
O espaço é coletivo e cada um de nós, pai e mãe, precisamos trazer a nossa criança mais bem preparada para esse ambiente coletivo, para que o professor consiga dar a aula dele com mais segurança e realmente ele possa desenvolver o trabalho dele. E aí o gerenciamento da sala, ele fica mais possível para o professor, porque a criança, ela tem, é natural da criança esse falar, mas aí, no guia do professor, a criança volta. Porque a nossa dificuldade é a criança que não volta. O professor orienta e a criança finge que não é com ela. Então, nós precisamos, não é que ela finge, ela está gritando, pedindo socorro. E aí, esse atrapalhar, nós precisamos que todos sejam beneficiados, sabe? Então, é isso. Esse é um trabalho, e ele é um trabalho muito intencional. E nós vamos colher bons frutos dessa ação. Tá? E por último, como que nós nos guiamos no amor pelo conhecimento? Porque na educação infantil é este caminho das sensações, da busca do conhecimento ali do primeiro mundo, e é muito prazeroso. No fundamental, o papel da escola passa pelas relações, passa pela construção dos amigos, dos valores, mas o nosso objetivo final é que realmente elas tenham um desenvolvimento intelectual, que elas saibam bem língua portuguesa, que elas escrevam bem, que elas leiam bem, que elas saibam a matemática, que elas saibam os cálculos, que elas saibam o raciocínio lógico, que elas tenham conhecimento de mundo, né, das histórias, das geografias, das ciências, de tudo que envolve. Esse é o nosso papel. Eu quero garantir esse resultado. E isso passa pelo trabalho bom do professor, de planejamento e de execução. E passa pelo trabalho da escola, e é isso que eu estou colocando aqui, no próximo slide. Peraí. Vou pular aqui um pouquinho, que é o nosso trabalho, de assegurar bons professores, aulas bem planejadas, um espaço físico seguro e adequado, tá? Salas climatizadas, um ambiente melhor, por exemplo, quarto e quinto ano, nós estamos adquirindo um novo mobiliário, mais adequado ao tamanho deles, esse é o nosso papel, conduzir bons processos pedagógicos, conduzir uma organização boa da escola, mas os resultados, aqui na segunda linha, os resultados não dependem só da nossa equipe, como é um trabalho coletivo, eles dependem de como essas crianças estão vindo. Tá? Então, é uma mão ajudando a outra, para eu conseguir avançar, e se a sua criança tem alguma dificuldade pedagógica, esse é o meu papel, ajudar, mas isso passa por um ambiente mais estável, por emoções mais equilibradas, e por um ambiente mais saudável, para que nós consigamos ajudar, tanto aqueles que têm muita facilidade, quanto aqueles que têm mais dificuldade, tá? E aí, eu vou fechar, para a gente não estender mais. Eu ia falar um pouco sobre os nossos valores, os nossos pilares, que são esse da excelência acadêmica e do protagonismo do aluno, mas também as habilidades emocionais, para eles se relacionarem uns com os outros, uns com os professores, eles com os professores, mas tudo isso são respostas a como nós queremos nos guiar nesse amor pelo conhecimento, tá? E, mais uma vez, eu quero firmar a minha missão pessoal e profissional aqui dentro da escola, que é proporcionar os recursos necessários à formação completa das crianças, nesse ambiente onde elas se sentam felizes, construam memórias marcantes e que elas se desenvolvam, tá? E eu realmente, né, Carla, nós comentamos isso ontem, o tanto que nós estamos animados para o próximo ano, e eu tenho certeza de que será um ano muito diferente, mas nós precisamos trazer essa outra parte. Qual família vocês têm sido para as crianças? E quais crianças vocês têm enviado para a escola? Tá? Nós estamos juntos, o nosso objetivo é a mesma. E eu quero frisar aqui, a nossa relação ela é de interdependência. Ou seja, nós dependemos uns dos outros para termos esse sucesso na nossa ação educativa. A escola sozinha não vai conseguir, nem vocês sozinhos. Então, nós estamos aqui juntos. E essa nossa relação precisa amadurecer. Nós, enquanto adultos preparados, precisamos amadurecer na nossa relação, de como nós vemos a escola, de como nós agimos diante da escola, porque nós estamos sendo modelos para as crianças. E eu vou dar só um exemplo para finalizar.
Se você tem insatisfações com a escola, e sabemos que isso foi a realidade de muitos de vocês nesse último ano e meio, como que você trata essa insatisfação com a escola diante da sua criança? Parece bobeira, mas não é. A forma como você fala do professor, como você fala da escola na frente da sua criança, ela entende que a escola é aquilo. E muitas das coisas a escola não é. A escola passou por um momento ruim. E nós estamos aqui realmente reerguendo a escola e construindo a identidade do integrado aqui com vocês, tá? Então, nós precisamos juntos deixar o que passou, porque passou. E nós estamos vencendo, estamos conseguindo, e a maneira como você trata essa situação desagradável na frente da sua criança, ela vai absorver. Então, ela precisa também entender, porque é aqui que ela está. Ah, mas se essa escola é tão ruim, o que eu estou fazendo aqui? A cabeça da criança é assim, tá? Então, nós estamos aqui para continuar esclarecendo, ajudando, contem muito conosco, e nós estamos realmente muito empenhados em fazer um trabalho de qualidade. Eu falei, né, Carla, aqui falei com nossa equipe, eu realmente quero bons professores, bons times, nós já estamos trabalhando no quadro do ano que vem, não está definido ainda, nós ainda não sabemos quem serão os professores de cada uma das classes. Esse é um trabalho que exige muita reflexão, conversa com os professores, mas nós já estamos trabalhando nisso. Quero formar bons times, bons professores, professores animados, engajados, mas que eles cheguem em sala de aula e saibam que eles podem contar com vocês e que diante dos casos mais complexos, nós vamos trabalhar juntos e não um contra o outro, sabe? E que ele pode contar que você, enquanto pai, vai fazer as ações necessárias para sua criança, para que ela chegue em sala de aula mais bem preparada para aquilo que ela tem que fazer em sala de aula, que é realmente ter aquele desenvolvimento intelectual, saber o horário das coisas e ter a calma, a paciência para prestar atenção, sem a necessidade de estar ali com o colega o tempo todo, sabe? E acontece muitas crianças mesmo falam para nós, nossa, professora, eu quero prestar atenção, mas o colega não deixa. Eu estou aqui, eu estou com dificuldade, eu quero entender, mas a colega não para de puxar meu cabelo, de querer conversar comigo sobre um monte de coisa, o TikTok, o celular, aquilo tudo, sabe? Então, são realidades que nós vivemos e que nós precisamos, e aí nós conversamos com a criança, nem sempre é difícil, e aí leva para a família, e nem sempre essa comunicação é clara. Nós precisamos trabalhar juntos e entendendo. Essa criança precisa vir mais bem preparada para estar num ambiente que é de crescimento intelectual, tá bom? E aqui eu deixo novamente para vocês, aqui os meus canais, meu celular, e-mail também aqui na Agenda Edu. Eu agradeço demais, demais, demais. Contamos com vocês para edificarmos essa escola que nós tanto queremos. E aí, no dia 8, tragam perguntas, tragam questões, né, para nós conversarmos. Apresentarei já a prévia do próximo ano. Contem comigo, né? E eu conto com vocês. Eu quero mães parceiras, famílias parceiras, todos nós queremos, porque é tão diferente quando trabalha de parceria. É muito diferente. E é isso que nós queremos, fazer parte da nossa cultura e da nossa identidade, que nós somos realmente bons parceiros e que estamos trabalhando em prol de todos, para que todos aprendam, que nossa escola seja uma escola forte, de bom conhecimento, de realmente uma excelência acadêmica, e as crianças amam aprender, sabe? As crianças amam aprender. Elas têm sede de conhecer, então nós temos que favorecer isso que o coração delas e a mente delas está inclinado. Tá bom? Obrigada. Bom fim de semana, bom descanso. Eu vou deixar gravado, vou disponibilizar para os pais. Conto com vocês, espero todos vocês aqui no dia 8 para a gente tomar um cafezinho juntos e conversarmos sobre o próximo ano. Tchau, meninas. Obrigada. Tchau, tchau.